No final de 2023, foi divulgado o trailer do novo jogo da franquia GTA, o sucesso de vendas da Rockstar Games, uma das séries de jogos eletrônicos mais aclamadas do mundo. A prova disso é que, em apenas 24 horas de lançamento, o vídeo foi acessado por mais de 93 milhões de pessoas. Hoje, cerca de um mês depois, já são quase 150 milhões de visualizações, colocando a pílula de GTA 6 como a segunda mais vista de todos os tempos, pelo menos por enquanto, né? Mas esse não é o único recorde que está na mira dos desenvolvedores, viu? Na lista dos jogos mais vendidos em todos os tempos, GTA V, o último lançamento da franquia está em terceiro colocado, atrás apenas de Tetris, o clássico com mais de 40 anos, e o Minecraft, uma plataforma de mundo aberto, onde é possível construir basicamente tudo que a imaginação humana for capaz de pensar. Além disso, o top 10 da lista de mais vendidos ainda conta com outro produto da Rockstar, o Red Dead Redemption 2, mostrando que a empresa sabe bem como prosperar nesse mercado, produzindo jogos que agradam o gosto do público. E talvez seja por isso que no próximo lançamento eles resolveram investir pesado. O valor previsto para o desenvolvimento do GTA 6 está na casa de US$ 1 bilhão. São mais de 5 bilhões de reais, a depender da cotação da moeda, né? Isso faz dele o produto de entretenimento mais caro já produzido pela humanidade, o que, convenhamos, não é pouca coisa, não. No vídeo de hoje, vamos entender um pouco mais sobre esse processo, conhecer os principais planos dos desenvolvedores e o que podemos esperar para esse próximo exemplar da franquia que chega prometendo revolucionar o mercado e os modelos atuais de jogos eletrônicos. Então, preparados? Vamos lá! Antes de mais nada, vamos conhecer um pouco da história dessa empresa para entender de onde vem essa prosperidade e por qual motivo eles decidiram arriscar tanto nessa nova jornada. Muitas vezes podemos achar que algumas coisas são óbvias, mas nem sempre acertamos ao pensar assim, viu? Quer ver um exemplo? Vamos lá. Você provavelmente acha que a Rockstar nasceu nos Estados Unidos, não é isso? Isso é natural, principalmente se considerarmos a história e os cenários dos últimos produtos lançados pela empresa, especialmente os mais aclamados. Mas não é bem assim, não. O cerne dos desenvolvedores da companhia veio da Europa. E foi lá que eles deram os primeiros passos para chegar na fórmula que caiu no gosto popular. Depois, sim, eles se mudaram para o país norte-americano e foram anexados por outra empresa até chegar no conglomerado que conhecemos atualmente. Mas no começo, tudo era mais simples. Em 1995, eles estavam trabalhando em um projeto que seria lançado para computador e outras plataformas da época, como o PS1, o Nintendo 64 e Sega Saturn. Tratava-se de um jogo 2D com visão de cima inspirado no clássico Pac-Man. Mas ao invés do monstrinho amarelo fugindo de fantasmas, tinha uma pessoa como protagonista, que podia andar pela cidade, dirigir, roubar carros e apostar corridas. O nome seria Racing Chase, algo como corridas em perseguição em tradução literal. Contudo, antes do lançamento, que aconteceu em 97, o projeto passou por muitas mudanças até ser refinado para chegar no GTA I, ou Grand Theft Auto, termo usado nos Estados Unidos para designar furtos ou roubos de grandes valores, nesse caso em específico, carros. O jogo manteve boa parte do que foi planejado inicialmente, como os gráficos, a arquitetura 2D, a perspectiva de câmera vindo de cima e, claro, a possibilidade de cometer crimes e ascender neste mundo hostil. Ele ainda contava com um mundo semiaberto, algo que não era comum, especialmente nos anos 90, o que estimulou as pessoas a ficarem horas e horas jogando e explorando o mapa. Apesar das críticas iniciais terem sido meio mornas, o jogo foi considerado um sucesso e chegou a faturar mais de 17 milhões de euros na União Europeia, uma cifra considerável se levarmos em conta a época. Isso impulsionou os desenvolvedores a lançarem o GTA 2, que também obteve boas vendas, apesar de não ter encantado os mais exigentes. Mas foi com o GTA 3, lançado em 2001, que tudo mudou. Essa foi a chegada inicial de GTA na era 3D. O projeto anterior já dava alguns indícios,
Mas foi aqui que essa tecnologia ficou realmente madura e seu potencial pôde ser explorado com louvor. E não foi só o uso da tecnologia que amadureceu. A história do jogo ficou bem mais complexa e melhor trabalhada. Além disso, o mapa, que já era um ponto forte das outras versões, evoluiu para um mundo aberto que poderia ser amplamente explorado. Eles foram os pioneiros nesse quesito, algo que mais tarde se tornaria basicamente um padrão de mercado. Mas além desta inovação, o GTA 3 trouxe algo revolucionário para o mundo dos videogames. Um elemento que seria amado por muitos e que acabou se tornando motivo de preocupação ao redor do mundo, o que o fez ficar ainda mais conhecido e estabeleceu de uma vez por todas a marca registrada da franquia: a violência. Não só a violência em si, gratuita, sem direcionamento. Estamos falando de algo trabalhado, elaborado, que, de fato, mexeu com jogadores. O GTA 3 foi praticamente o primeiro jogo eletrônico a construir a saga de um anti-herói. Ao longo da história do cinema, também houve um momento como esse, quando a linguagem dessa forma narrativa precisava ser reciclada e clamava por algum tipo de evolução. No mundo dos jogos, esse elemento parece ter sido inserido com muita naturalidade, e isso só foi possível por conta do GTA. Os criadores descobriram que nem sempre os jogadores queriam ser bonzinhos, salvar a princesa e se tornarem heróis. Às vezes, eles simplesmente buscavam uma forma de aliviar os instintos primitivos, se assim podemos dizer, e causar um tanto de discórdia e destruição. A possibilidade de cometer roubos e furtos, enfrentar perseguições e ascender no mundo do crime já existia, mas o realismo proporcionado pela nova tecnologia 3D mudou todos os parâmetros já existentes. Agora parecia que era você que estava ali, produzindo tudo aquilo. É claro, neste momento você pode assumir uma postura mais conservadora, argumentar que este tipo de produto pode estimular a violência e ser danoso para crianças em desenvolvimento. Tudo bem. Você tem um ponto. Houve alguns países e regiões em que o GTA foi proibido ou censurado, nesta versão e nas subsequentes. Mas este não parece ter sido um problema para a franquia, pelo contrário. Ao provocar polêmicas e levantar proibições, GTA se tornou ainda mais famoso e querido pelo público, e seu sucesso passou a ser cada vez mais vertiginoso. O terceiro lançamento da série teve mais de 14 milhões de cópias vendidas e, ao contrário dos anteriores, foi um sucesso absoluto de crítica, sendo considerado por muitos o melhor jogo de todos os tempos. Pronto, sob críticas ou aplausos, a fórmula de GTA estava criada. Mesmo que essa não tenha sido a intenção inicial dos desenvolvedores, pelo menos não nessas proporções, eles acabaram percebendo que, de algum modo, as pessoas ansiavam por isso, como se de algum modo quisessem liberar um lado sombrio que estavam guardando. Desde então, inúmeros estudos têm sido desenvolvidos para investigar a possível correlação entre jogador, videogames violentos e reproduzir esse tipo de comportamento na vida real. Não só isso, mas a maior parte destes estudos também procura entender quais os possíveis impactos na formação da personalidade, especialmente para quem está em fase de desenvolvimento, como crianças e adolescentes. Não queremos nos desviar de nosso objetivo para esse vídeo, ok? Mas, de forma geral, o que se percebe é que o meio social no qual a criança está inserida parece influenciar muito mais em seus comportamentos e escolhas do que os jogos a que ela tem acesso. O acesso a uma boa educação, uma família afetiva, boa alimentação e boas relações são mais importantes do que apenas o conteúdo de entretenimento de forma isolada. Contudo, isso não significa que qualquer um deveria obter esse tipo de conteúdo de forma indiscriminada, seja em jogos, filmes, livros, telejornais ou qualquer outro tipo de veículo de comunicação ou entretenimento. Para isso, foram estabelecidos nacional e internacionalmente os parâmetros de idade para consumo de mídia. Os casos de violência, que geralmente são associados aos jogos, normalmente possuem um histórico de instabilidade social e familiar por trás. Mas essa é uma variável bastante complicada de controlar. Não seria plausível pedir um histórico familiar na hora da compra? Não? Mas vamos voltar ao GTA.
Depois do sucesso do terceiro lançamento da franquia, é claro que a empresa iria investir em seus próximos produtos. Houve vários projetos subsequentes, como DLCS, pacotes de expansão, edições comemorativas, além de versões feitas para abranger plataformas que, inicialmente, ficaram de fora da estreia original. Por isso, é bem possível que você encontre diversos títulos espalhados pela internet e talvez tenha jogado alguns deles, mas vamos focar nos principais. GTA 3 se passava na cidade fictícia de Liberty City, baseada em Nova York. O próximo sucesso importante da série foi GTA Vice City. Depende de como você fala na época, ok? Que foi ambientado em Miami. O jogo é simplesmente sensacional. Não apenas pelo enredo e fórmula consagrada da franquia, mas pela estética inovadora e absolutamente fantástica. As cores são vibrantes, saturadas e se inspiram no estilo dos anos 80. Até hoje, muitos os consideram um dos jogos mais bonitos já criados e até usam seus cenários em papéis de parede ou protetores de tela. Mas esse sucesso não é expresso só pelo saudosismo não, viu? Em seu lançamento, o jogo vendeu 500 mil cópias em apenas 24 horas. Algo sem precedentes no mundo do videogame até então. Nos próximos 2 dias, foram mais de 1,5 milhões de vendas e até 2006, o número ultrapassou os 7 milhões apenas nos Estados Unidos. Depois de ter se tornado tão popular, o projeto também recebeu muitas críticas, especialmente por ser ofensivo com diversos grupos étnicos, especialmente latino-americanos. Mas, como das outras vezes, essas desaprovações aparentemente só ampliaram sua popularidade e a série permaneceu firme até seu próximo título. E ele veio com tudo, viu? Se até aqui o GTA já era um sucesso mundial, a sua próxima edição, o GTA San Andreas, rompeu com tudo que se conhecia sobre entretenimento digital até então, até mesmo para os padrões da franquia. O mapa agora era baseado em Los Angeles e teve um enredo ainda mais focado nos conflitos, envolvendo disputas entre gangues, com a polícia e até mesmo com o exército americano. Ele foi lançado em meados dos anos 2000, momento em que o PlayStation 2, o mais aclamado console da Sony, se consolidava como o videogame mais vendido de todos os tempos. E essa mistura foi muito potente, viu? Entre 2004 e 2011, foram vendidas oficialmente quase 30 milhões de cópias ao redor do mundo. Mas isso oficialmente. Um dos motivos para o PS2 ter se tornado tão popular, especialmente aqui no Brasil, foi a facilidade com que seu sistema pudesse ser desbloqueado, hackeado, de forma a permitir a rodar jogos pirateados. Por conta disso, esse número oficial pode ser considerado subnotificado. Com certeza, o número de jogadores foi muito superior ao divulgado. Prova disso eram os comentários nas escolas, ruas, prédios, por todos os lugares. Era possível encontrar quem jogava ou ao menos conhecia o GTA San Andreas. Além disso, o jogo popularizou as revistas que ensinavam truques e códigos para desbloquear vantagens e quase nunca era possível encontrar estoque nas bancas. Outra importante contribuição desta edição de GTA foram os mods, sigla em programação para modificação. Como o jogo e a plataforma se tornaram extremamente populares, começaram a surgir versões não oficiais, produzidas pela própria comunidade, onde era possível jogar em cartões postais brasileiros com nossos carros e até personagens da nossa cultura. Foi realmente algo sem precedentes. É claro que, nesses casos, a arrecadação da Rockstar Games foi prejudicada, mas o que eles perderam de receita de vendas, eles ganharam em marketing e ideias. Tudo isso foi compilado, trabalhado e aprimorado para o próximo lançamento da franquia, que veio quase uma década depois. O GTA V chegou em 2013 para novamente desbancar a estrutura da indústria de jogos eletrônicos. Houve uma melhora significativa dos gráficos e o incremento de 3 protagonistas que compartilham a mesma timeline da história, que interagem entre si, se influenciam e podem ser alternados, permitindo que o jogador escolha com quem se identifica mais e com quem prefere jogar.
Além disso, cada um tem personalidade e habilidades diferentes, e as escolhas feitas ao longo da gameplay alteram os resultados e o final. É algo absolutamente inovador, que rompeu com todos os paradigmas. Outro fator importante é que, além da versão básica, que permite jogar offline com a história limitada, houve também o lançamento do GTA Online, que permitia aos usuários interagirem entre si e criar um mundo compartilhado para jogar em uma espécie de realidade alternativa, muito mais interativa e personalizada, que provavelmente foi inspirada através de tudo aquilo que foi criado pela comunidade na versão anterior. Tudo isso fez com que GTA V vendesse mais de 190 milhões de cópias. É o segundo jogo mais vendido no mundo. Ele custou cerca de 137 milhões de dólares para ser desenvolvido, sem incluir os custos de marketing, mas gerou uma receita de 1 bilhão de dólares em apenas 24 horas. A receita total até então gera uma cifra de mais ou menos 8,5 bilhões de dólares, algo em torno de 40 bilhões de reais. E a partir de agora vamos entender por que a Rockstar está disposta a investir tanto em seu próximo título. Na verdade, é basicamente isso que eu acabei de falar mesmo, é investimento. Nós trouxemos um pouco do histórico da franquia GTA justamente para que você pudesse entender em que território estamos pisando. A indústria de entretenimento hoje em dia é uma das que mais faturam e concorre ao lado de gigantes já bem estabelecidas, como a indústria farmacêutica e bélica. O mundo quase sempre esteve em guerra e nós sempre estamos precisando de tratamentos e remédios. Mas a evolução digital do entretenimento ainda é algo bastante incipiente que cada vez mais conquista seu espaço. Até pouco tempo atrás, grande parte deste mercado estava reservado para plataformas mais tradicionais, como o cinema, por exemplo. Só que o mundo dos videogames tem se mostrado cada vez mais promissor e por isso é cada vez mais seguro e lucrativo investir nele. Quer um exemplo? Avatar é uma das, se não a maior bilheteria de cinema de todos os tempos. O filme custou cerca de 237 milhões de dólares para ser produzido e gerou uma receita estimada em 4,1 bilhões. Impressionante, né não? Mas o GTA V produziu quase 2 vezes mais lucro. E é por isso que os desenvolvedores estão dispostos a investir tanto nesse próximo lançamento. Ainda não sabemos muito sobre ele não, tá? Apenas o pouco que foi divulgado através do trailer, que pode ser visto nos canais oficiais da Rockstar Games. Através dele foi possível perceber algumas coisas. A franquia agora irá contar também com uma protagonista mulher, que aparentemente tem um par romântico e talvez seja uma inspiração do clássico casal de malfeitores do cinema. Bonnie and Clyde. Além disso, é de se supor que eles irão manter a mesma linha, aquela fórmula que comentamos e que é responsável por grande parte de seu sucesso. Os gráficos também estonteantes. Com as novas tecnologias de programação e inovações de hardware, podemos esperar algo grande por aí, viu? O jogo talvez conte com a participação de celebridades para inspirar personagens e fazer dublagens, o que também pode ser responsável por um belo pedaço desse orçamento bilionário. As expectativas estão altas, mas ainda não há uma data prevista para o lançamento. Tudo o que se sabe é que provavelmente seja no ano que vem, em 2025. Além do valor estipulado para o desenvolvimento, talvez a empresa gaste uma cifra semelhante com marketing e divulgação, fazendo com que o valor da produção chegue a 2 bilhões de dólares, ou 10 bilhões de reais. Impressionante, né? Bom, se tudo correr como esperado, a nova estreia não deve decepcionar. É provável que, por conta do sucesso da franquia, boa parte do valor investido já seja recuperado logo nas primeiras horas, assim como aconteceu nas edições anteriores. Bom, só esperamos que ele faça jus a toda essa expectativa e que tenhamos boas horas de diversão vindo por aí. Eu fico por aqui. Até o próximo.